A paz do Senhor, gente. Hoje, dia 308, nós começaremos a ler o livro de João. É o Evangelho de João. Vamos lá. Capítulo de número 1. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: Este é aquele de quem eu falei, aquele de quem vem depois, aquele que vem depois de mim, Este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente: Não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: E então, quem é você? É Elias? Ele disse: Não sou. É o profeta? Ele respondeu: Não. Finalmente perguntaram: Quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você a pergunta de novo. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com palavras do profeta Isaías. Com as palavras. Então, João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus esse façam um caminho reto para o Senhor é o que a voz está clamando no deserto, tá? Deixa eu ler de novo. Versículo 23. João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no. Então, por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim. De novo.
novo, 27. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de novo. E não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, abre parênteses, que significa mestre, fecha parênteses. Onde estás hospedado? Respondeu ele: Venham e verão. Então foram, por volta das 4 horas da tarde. Viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: Achamos o Messias, entre parênteses, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefás, entre parênteses, que traduzido é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: Siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. De novo, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: Venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: De onde me conheces? Jesus respondeu: Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais:
façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Deixa eu ler de novo. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho e depois os... Não. De novo. Todos servem primeiro o melhor vinho e, depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Tudo junto. Deixa eu ler de novo. Versículo 12. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois e ovelhas. Não, desculpa, de novo. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante da mesa. E outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirem estas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus
senão nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhes que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Deixa eu ler de novo. Asseguro-lhes que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. Não, só a afirmação. Deixa eu ler de novo. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amarraram as trevas e não a luz. Amaram, não é amarraram, não. Então, de novo, versículo 19. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Entre parênteses. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiam a João e lhe disseram: Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Deixa eu ler isso de novo. Eu vou ler o 29 todo. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra. Deixa eu ler de novo. Versículo 31. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra.
Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido. Versículo 32, vou ler de novo. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Jesus... Desculpa. É Deus. Deixa eu ler de novo. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Rapidinho hoje. Amém? Gente, a paz do Senhor. Até amanhã. Fique com Deus. Valeu.